Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é domingo 6 de setembro de 2020. Amanhã aqui em Maceió é feriado que corresponde ao dia 7 de setembro. Então todo dia 7 de setembro aqui tem um desfile na Avenida Duque de Caxias, à beira-mar, mas este ano não vai haver devido ao coronavírus, essa praga terrível que ainda continua assolando a humanidade. Apesar das pessoas pensarem que o coronavírus já está morto, acabado, reduzido a nada. Mentira, não é verdade. Ele continua agindo, embora um pouco mais devagar, com menos agressividade, mas continua agindo, matando pessoas por aí, como sempre fez. Mas antes de tudo eu quero pedir a vocês que me desculpem pelos ruídos externos que aparecer, que surgir aí no vídeo, no fundo do vídeo. E o que eu queria falar aqui é sobre o profeta Malaquias e seus conselhos dados ao povo, e esses conselhos enviados por Deus para Malaquias falar para o povo. Malaquias falou para o povo, para os pais, para os filhos, antigamente, e suas palavras, seus conselhos, eles servem, atravessaram tempos e mais tempos, eras e mais eras, até os dias atuais. Que a mentalidade, o procedimento, a educação dos pais aos filhos e a falta de respeito dos filhos aos pais continuam quase do mesmo jeito, ao ponto de chamar a atenção do Criador, e ele manda dizer pelo profeta Malaquias que os filhos honrassem a seus pais ensinassem seus filhos a viver corretamente, a andar no caminho certo, a honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. E esses conselhos não foram somente para o profeta, não foram só para os pais e os filhos de Israel, não. Foi para toda a humanidade que vive às custas do Todo-Poderoso. Porque se eles fizessem ao contrário, não honrassem seus pais, não obedecessem, não lhe dessem honras, nem glória ao nome do Todo-Poderoso, ele viria e feriria a terra com pragas. E o que está acontecendo nos dias de hoje, diante desse vírus chamado coronavírus, o Covid-19, verdadeiramente trata-se de uma praga enviada por Deus. Que os cientistas queiram dizer que é mentira, que não é verdade, que é uma casualidade, obra da ciência mesmo, mas é consentido pelo Deus Todo-Poderoso. Por esse afastamento espiritual que as pessoas têm diante de Deus, por não honrarem, não glorificarem o nome do Todo-Poderoso, não honrarem, não glorificarem o nome de Jesus, o seu Filho, aquele que penosamente ele enviou para morrer por você, por mim, por todos. E as pessoas não querem. As pessoas fingem uma adoração falsa ao Deus Todo-Poderoso. Voltam-se para as imagens de escultura, continuam adorando, se ajoelhando aos pés de imagens, de santos que ele dá um nome que quer para esses santos, fazem seus pedidos a essas imagens, acendem velas para essas imagens, eles colocam incenso para essas imagens, como se elas tivessem vida,
como se elas fossem responsáveis por alguma coisa, como se elas fossem responsáveis pela manutenção da terra, do povo da terra, como se elas fossem responsáveis pela vida que Deus nos dá. Quanto erro de conhecimento. A Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras, porque não verificam as Escrituras sagradas. E se verificares um dia a Escritura Sagrada, faça com consciência daquilo que vocês querem aprender, que vocês realmente querem saber para o bem-estar, para a prova do seu espírito, em conhecimento do Espírito de Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, os ruídos lá fora se intensificaram cada vez mais, e eu vou ser forçado a dar uma pausa de uns 5 minutos mais ou menos, que para vocês é como um passo de mágica, para ver se aplacam mais esses ruídos desagradáveis. E eu possa continuar mandando o meu recado bíblico para vocês. Até já. Olha aí, foi tudo tão rápido como aquele passo de mágica de televisão, que não deu nem para vocês sentirem quanto tempo eu fiquei em pausa. Mas voltando ao nosso assunto, sobre os recados de Malaquias, eu quero ler no livro de Malaquias. Aqui na Bíblia Sagrada, eu vou tentar ler, ver se eu consigo ler. Livro de Malaquias, é o anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Me aproximar mais para ver se eu consigo ler concordemente. Olha, é o seguinte, a Bíblia diz assim, é a palavra de Deus, naturalmente. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecesse? Porque ele vem, ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. Quem trata com ouro sabe muito bem o significado do fogo de ourives. E quem lava roupa, quem zela por essas coisas, por tecidos, sabe o quanto vale uma barra de sabão. Hoje sabão em pó, né? E o quanto eles usam isso para branquear, para lavar a sua sujeira dos tecidos. Sabe muito bem do que é que o Senhor Deus está se referindo. Com o fogo dos ourives e com o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, daquela época, daquela tribo de antigamente, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas
em justiça. Levarão para o Senhor suas ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deus já falava de uma oferta de justiça aos antigos, dos antigos daqueles tempos. E continua falando aos que não são antigos nos dias de hoje. E chegar-me-ei a vós para juízo. Veja bem, Deus vai chegar a todos nós para juízo. E serei uma testemunha veloz. Contra quem ele será uma testemunha veloz? Contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e o estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eles faziam tudo isso antigamente e não temiam o Senhor, não fazia com a maior naturalidade. Só essas ofertas de justiça é que sabe como seriam feitas, ofertadas ao Senhor, esse tipo de oferta, que ele acabou recusando e pedindo justiça. Quer dizer, transformar essas ofertas diferentes em ofertas de justiça. É o que pede até os dias de hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque eu, continua o Senhor Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Oh, glória a Deus, ele não muda. Continua desde o princípio até o fim, imutável. Ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3. Oi! Olha, Já vou. vem cá, uma coisa, eu tô entendendo, vem cá. Agora,
Não é cachorro. Eu quero ver se ele vai ficar aí, não. Essa vida alimenta demais. De água. Ele não vai fazer isso não, porque demora aí. Não já sei que já está. Bem, aí está a palavra de Deus dita audivelmente, com todas as letras, nessa grande advertência para aquele povo de antigamente e para o povo atual do século XX. Agora, ele se tratando desse profeta Elias, porque Elias já apareceu, e eu pergunto, será que virá outro Elias para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos? Porque até nessa época de hoje, que nós estamos, no pleno século XX, os corações dos filhos ainda não foram convertidos aos pais. Nem o coração dos pais ainda foram convertidos aos filhos. Porque se assim o fizeram, assim o fosse, pais não matariam filhos, filhos não matariam pais, filhos não desonrariam seus pais não teriam tanta dor de cabeça, tantos problemas com seus filhos. Por quê? Porque não conseguiram converter o coração dos filhos aos pais. E os pais não conseguiram converter o seu coração aos seus filhos. Por isso existe essa guerra entre filhos e pais, que não obedecem, primeiramente não obedecem aos mandamentos de Deus. E depois desonram os seus pais com ações, com palavras, com seu procedimento escuso. Aí não há conversão de corações de uma parte nem de outra. Então, eu acredito que o segundo Elias venha à terra para que isso aconteça. Eu penso assim, talvez esteja errado, mas você tem o direito de pensar como você achar de acordo. Porque se é para a conversão dos corações dos pais aos filhos e vice-versa, esse Elias ainda não apareceu. Porque o que existe de errado entre pais e filhos é um abrangente, é uma tendência cada vez maior. E as pessoas não conseguem chegar a um denominador comum, essa paz existente entre pais e filhos. Todos nós sabemos que existe aí uma grande inimiga da juventude e as drogas, que são as drogas. E por causa de drogas, filhos têm matado pais, matado mães, matado avós, matado avós, matado tios, parentes, primos, irmãos. Uma grande variedade de homicídios tem acontecido em jovens que acabam com a vida dessas pessoas, porque não lhes dão dinheiro para comprar drogas. Matam por causa de herança. Filhos, filhas matam por causa de herança. Há muitos anos que isso vem acontecendo, desde aquele caso da Susana Ristoffen, que ela, em companhia do namorado e do irmão do namorado, mataram os pais a pauladas sobre a cama.
ela, a Suzane Richthofen, que parece que ainda está presa, mataram seus pais. Eu fosse o juiz, já que elas mataram os pais, ela matou o pai atrás da herança, ela não teria esse direito. Eu não daria esse direito a ela. Entendeu? Ela não teria o direito de receber essa herança. E houve muitas outras pessoas que mataram seus pais, mulheres, irmãs com irmão, que mataram por herança. Então, onde está essa conversão de valores morais, valores espirituais entre eles? Estamos aguardando esse segundo Elias, que virá para se converter, para converter esses corações dos filhos aos pais, e esses corações gerais, em geral, para que ouçam a palavra de Deus, está muito distante. Porque, na verdade, o que se ouve e que se vê nas televisões, nos diários de notícia, são notícias desse tipo. Só desastres, homicídios, feminicídios, roubo, ataques terroristas, pessoas que roubaram, governos, governadores que foram presos porque roubaram, entendeu? Pessoas que desviam aquilo que é destinado ao povo, desviam dinheiro público para o seu próprio bem-estar. Então, onde há essa conversão de valores, essa conversão espiritual? Não. Deus continua pedindo, exigindo a eles que se arrependam, que Ele existe. Se isso não acontecer, Ele vai continuar mandando pragas e mais pragas para o povo. Agora sofre os desobedientes e sofre aqueles que obedecem. É como o joio extirpado, arrancado do trigo. Não pode arrancar o joio do meio do trigo, porque assim eles vão arrancar juntos o joio e o trigo. Mas sabendo de uma coisa, que Deus sabe o que fazer, exatamente o que deve fazer, como fazer, no dia reservado para isso, para esse evento. Aguardemos pacientemente ou impacientemente esse grande dia. Mas apesar desse distúrbio emocional, os pais continuem advertindo seus filhos, admoestando seus filhos a obedecê-los, a seguir um caminho correto diante de Deus, porque lá fora o ímpio não segue esse caminho. O ímpio cada vez mais afasta-se do Criador. O ímpio não quer ouvir a palavra de Deus. O ímpio critica a palavra de Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus. E são poucos em relação ao grande número de ímpios que existem no mundo que não obedecem a Deus. As pessoas deixam a sua adoração real para adorar ídolos, para adorar deuses de plástico, deuses de barro, deuses de gesso, deuses de ouro, deuses de madeira, deuses de ferro, deuses e muitos outros deuses que eles criam para si e adoram no lugar do Deus Todo-Poderoso. Como adverti-los a isso? Exortando-os a lerem a Bíblia Sagrada. Porque que queiramos ou não queiramos, ela é a bússola que orienta a humanidade a seguir o caminho reto que chegue até os céus, que chegue até Deus. E Jesus, quando esteve aqui, disse que era o caminho
Ele era o caminho que conduzia à vida eterna. E ninguém ia ao Pai se não fosse por Ele. E muitas pessoas seguiram Jesus. Mas um grande número de pessoas não seguiram a Jesus, como os dias de hoje. Eles preferem servir as imagens de parede, as imagenzinhas de oratório, as imagenzinhas dos grandes templos católicos que tem por aí, né? Com santo fulano, santa fulana, santo Beltrano, santa Beltrana, e continuam fazendo suas orações, seus pedidos, ajoelhando-se, acendendo velas, incenso, para esses ídolos cegos, esses ídolos mudos, esses ídolos que não se locomovem, que não conseguem apalpar, que não falam nada, que não ouvem. E esse povo continua adorando. Isso é uma grande multidão que faz essas coisas, indiferentes aos pedidos, às exortações do Deus Todo-Poderoso. Existe aqui na terra um exército, o exército de Jeová, o exército de Jesus, o exército do Deus vivo, que advertem diariamente esse povo, que orientam esse povo a seguir, a chegar até Jesus. Mas eles não ouvem, mas entra, como diz o velho adágio, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Muitos fazem anarquia, algazarras, entende? Acham que as pessoas estão loucas e assim por diante. Seguem erroneamente, caindo no abismo e levando com eles os seus filhos, porque é o que está acontecendo nos dias de hoje. Diante da internet, diante das drogas e diante de todos os males que atingem a humanidade nos tempos atuais. Esses males, exceto as grandes invenções atuais, científicas, essas coisas assim, do passado, já vinha atingindo os povos. E os povos já vinham atingindo a Deus com a sua falta de reconhecimento, com a sua falta de respeito ao Criador. E o Criador mandava avisar, antes de fazer alguma coisa de nocivo aos humanos, como aquelas pragas do Egito, que ele mandou, aquelas 10 pragas, foram 7, foram 10 mais ou menos, que ele mandou, para poder então o povo de Israel sair livre da escravidão do Egito, do poder do faraó. Hoje as pessoas continuam espiritualmente atadas ao sistema faraônico, ao sistema de Israel de antigamente, que eram escravos dos egípcios. E hoje, falando-se de um Israel espiritual, de um Egito espiritual, as pessoas continuam, grande parte do povo continuam agindo dessa forma. Não querem aceitar os mandamentos de Deus. Estão esperando o quê? Morrer? Estão esperando que aconteça o mesmo como aconteceu nos dias de Noé, no dia do dilúvio? Em que vocês querem acreditar, enfim? Em que? Se existem pessoas que lhes orientam, abrem a Bíblia, mostram tudo detalhadamente, como vai acontecer, o que deve acontecer, pela desobediência, pelo seu afastamento de Deus. Vocês querem que isso aconteça? Porque nos dias de Noé, assim diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a indefectível Bíblia Sagrada, que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento,
comiam, bebiam e às festas, até que veio o grande dia do dilúvio e consumiu a todos. Só Noé e sua família conseguiram escapar, porque deram crédito, acreditaram na palavra de Deus. Então, um número tão grande de gente e somente meia dúzia escapou. Isso lembra os dias de Sodoma e Gomorra, quando só escaparam Ló e sua família. A cidade tinha muita gente, muitos habitantes, mas ninguém deu ouvidos a Ló. Ninguém deu ouvido aos anjos quando foram à casa de Ló para avisar que saíssem dali. E somente Ló e sua família saiu, até sua esposa no caminho virou uma estátua de sal. Por que ela virou uma estátua de sal? Porque os anjos advertiram-nos antes que quando saíssem da cidade, que Deus ia mandar fogo dos céus e acabar com tudo. Ninguém olhasse, quando estivesse lá fora, ninguém olhasse para trás. Mas Sara, a esposa de Ló, olhou para trás. E a Bíblia diz que ela transformou-se. Assim, de repente, numa estátua de sal, e estão lá até os dias de hoje. Quer dizer, Deus adverte, Deus manda avisar, Deus não quer pegar ninguém de surpresa, de maneira nenhuma. Deus não quer fazer isso. Deus manda que o povo avise. Não existe mais aqueles profetas de antigamente, porque é impossível, já faz milhares e milhares de anos, mas existem os atuais, aqueles que receberam esse poder, que receberam essa missão de advertir o povo sobre o que vai acontecer futuramente. E a grande maioria das pessoas não querem acreditar. Querem continuar bebendo, caçando, sinônimo de casamento, entendeu? Praticando mal, afastando-se de Deus, até o dia em que Jesus vier. Então aí será tarde demais. E voltando ao assunto de Noé, naquele tempo não havia chuva na terra, não caía chuva na terra. Da terra subia uma neblina que conservava toda a vegetação. É por isso que enquanto Noé advertia ao povo que se arrependessem e fazia a sua arca, eles riam, zombavam de Noé. Noé está louco, como é que vai chover se nunca caiu chuva aqui na terra? As coisas de Deus são assim, inesperadas. Os acontecimentos de Deus que Ele quer que aconteça são assim, inesperados. Mas não inadvertidos. Deus os adverte. Deus manda dizer que pode acontecer assim, assim, assim. Ele manda dizer tudo detalhadamente, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. E assim nos dias de hoje, como a Bíblia diz, vai acontecer, como aconteceu nos dias de Noé, que as pessoas não creem que Jesus vai voltar. As pessoas, muitos são ateus, não creem na palavra de Deus, não creem no livro de Gênesis. Entende? E muitos deles que se consideram ateus têm a Bíblia, mas não acreditam em Deus. Insistem em dizer que Deus não existe. E Deus existe. Em tudo que você olha em volta de si, está gritando o poder de Deus, está gritando a presença de Deus. Entendeu? Eu não sei como é que existe ateus para isso. Pessoas simples que vão morrer um dia, humanos, que vão se transformar em pó, como vieram do pó que nós somos, e não acreditam em Deus. Então se preparem, povos de 2020, porque nada do que Malaquias disse,
nada do que Deus mandou dizer a Malaquias e Malaquias dizer ao povo de antigamente, acontecerá nos dias de hoje, nos povos de hoje. Converta os corações de seus filhos, converta os corações dos pais aos filhos e vice-versa, para que os seus dias se prolonguem como a Bíblia diz. Jovem, respeite seus pais, para que eu prolongue seus dias aqui na terra. E povos, obedeçam a palavra de Deus, para que ele não venha e não fira a terra com pragas. Já houve na terra muitas pragas de gafanhoto, praga de insetos, praga de muitas coisas para arrasar com as lavouras, arrasar com a população. Mas o povo continua errando. E agora veio esse coronavírus. O Covid, veio destruindo muita gente. É praga. E a palavra de Deus diz, ele mesmo diz, que o povo seja avisado para que ele não venha e não fira a terra com pragas. Se você me ouviu nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesse momento em que você acessou esse vídeo, e vai meditar sobre o que está escrito, o que eu falei aqui, fuja dessas coisas antes que seja tarde demais, porque Deus está aí, batendo as portas. Eis que bato as portas. Vocês viram? É assim. As pessoas me chamam lá fora para comunicar qualquer coisa, para pedir qualquer coisa, para atender os seus pedidos, não sei, entendeu? E eu tenho que parar o vídeo, né, como vocês ouviram, e saber o que é que eles querem. Mas isso não impede de continuar a minha gravação, não. Então, como eu estava dizendo, sobre você que ouviu essa gravação, que está vendo agora ultimamente, se quiser, você pode fugir de tudo isso. É só seguir a palavra de Deus, vocês deixarem essas adorações de ídolos, que são abominação contra Deus, né? Procurar se aproximar mais do seu filho, fazer com que ele compreenda as escrituras sagradas, para que haja paz entre todos vocês. E Deus faz esse pedido à humanidade. Porque, olha, só no Brasil são quase 100 milhões de habitantes, né? Ou mais. 100 milhões, quase 200 milhões de habitantes tem aqui. Ou mais, eu não sei bem o IBGE, falar sobre o IBGE, sobre o número aproximado da população brasileira. Mas são milhões e milhões de pessoas. E no meio desses milhões e milhões tem milhares também que aceitam a palavra de Deus, que não vão ser pegos de surpresa. Aqueles que cogitam sobre a palavra de Deus, que refletem sobre ela e que procuram seguir. Talvez não sejam justos, mas procuram se justificar pela fé e ser salvo pela graça de Deus. Você pode ser uma dessas pessoas. É difícil? Relativamente difícil. Porque fácil é seguir o mundo. Fácil é obedecer à voz do diabo. Fácil é seguir as leis que não são de Deus. Isso é fácil. Agora, seguir os mandamentos do Todo-Poderoso, reconhecê-lo como seu Deus único, é difícil para muitos, para milhares e milhares. Mas não é impossível. É só você querer. Aí está a mensagem do Paulo Coroa de Maceió. E se vocês gostarem, já sabem o que fazer, né? Para que eu continue enviando mensagens como essa, é preciso que alguém se inscreva para eu continuar. Que bote seu like dizendo que gostou ou não gostou, entendeu como é? Contanto que se manifestem, não fiquem aí parados, porque a palavra de Deus é única.
Eu li aqui sobre o livro de Malaquias no capítulo 3, ou no capítulo 2 ou foi 3. Contanto que a mensagem foi dada e eu agradeço. E Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.